Olá, eu sou o professor Felipe Aron e vou te dar 5 dicas para você entender melhor a Mesopotâmia e o Egito. Primeira dica: por que as primeiras civilizações aconteceram nesses lugares e não na Fenícia, em Israel, na Grécia, Roma? Por que lá? Apesar da Mesopotâmia e do Egito terem um clima seco e quente, elas tinham rios grandes que tinham épocas anuais de cheias. Estes rios transbordavam e quando eles recuavam, deixavam o solo fertilizado. No caso do Egito, o rio Nilo, que nascia ao sul, tinha suas cheias lá mais ou menos entre junho, julho até setembro. Enquanto que na Mesopotâmia nós tínhamos os rios Tigre e Eufrates, que nasciam lá entre a Turquia e a Armênia e transbordavam entre abril e maio. Esses rios permitiam uma agricultura muito mais disciplinada e estável, o que permitiu que essas sociedades fossem muito mais numerosas que a de outros lugares. Segunda dica: sociedades hidráulicas. Essas cheias desses rios elas eram muito perigosas. Podiam inundar casas, matar pessoas, e inclusive trazer animais muito perigosos. Por esse motivo, a sociedade ela teve que se unir, as pessoas que ali viviam tiveram que se unir e construir barragens, construir aí represas, coisas que impedissem que a água fosse nociva para eles, inclusive diques e canais de irrigação, que até melhoraram a agricultura. Por esse motivo, elas eram chamadas de sociedades hidráulicas. Terceira dica: servidão coletiva. Com toda essa construção aí de barragens, represas e tudo mais, ainda assim não havia uma noção de propriedade privada nessas sociedades. Toda a terra, ela em tese era do monarca que foi colocado ali no poder. No caso do Egito era um faraó, no caso das várias sociedades mesopotâmicas eram os reis. E é como se tudo fosse propriedade dele mesmo, lá do estado. As pessoas que moravam nessas sociedades é como se o monarca estivesse fazendo um favor em deixá-las viver ali. Então, em troca, elas tinham que dar uma parte da sua produção, em forma de tributo mesmo, para o soberano e para manter ali a nobreza. Aí você pensa, então quando os rios estão na época de cheia lá, transbordando, é mó feriado para todo mundo. Não, não é. As pessoas nessa época eram deslocadas para trabalhar em várias construções. Tanto construções que seriam úteis para todo mundo, como as próprias barragens, como outros tipos de construção que eram em homenagem ao próprio faraó, aos reis, os zigurates aí na Mesopotâmia, as várias obras faraônicas no Egito. E o nome dado a isso pela historiografia é servidão coletiva. Por esse motivo, não havia praticamente escravidão nessas sociedades. Quer dizer, havia e tal, mas ela nunca foi tão relevante assim. A maior parte do trabalho mesmo era feito nesse esquema de servidão coletiva pelos próprios habitantes ali da região. Quarta dica: política e religião. Aí você se pergunta, como que os monarcas tinham tanta autoridade nessas regiões? No Egito, para você ter uma ideia, o próprio faraó ele era considerado um deus vivo. Enquanto que na Mesopotâmia, na maior parte do tempo, os reis eram considerados escolhidos diretamente pelos deuses. Isso acontece porque a religião e a política para eles são inseparáveis. Não é essa coisa de hoje em dia do tipo, Estado laico, Estado... Não tinha isso. A própria religião e a política, elas nasceram meio que simultaneamente e havia toda uma ligação, havia toda uma narrativa para explicar o porquê que o monarca tem poder e tal, e porquê que a sociedade é daquele jeito. Era a explicação deles do porquê que eles estavam no mundo e qual era a função de cada um ali. O nome que a gente dá a esse tipo de sociedade é teocracia. E tem um lado muito ruim para o monarca, pelo menos no Egito. Quando aconteciam desastres naturais, quem que você poderia culpar? Você poderia culpar Deus? No caso deles, você poderia culpar o faraó. Então, muitas vezes o faraó era responsabilizado por algo que a gente hoje em dia sabe que ele nem teve nada a ver. Então, revoltas aconteciam, por exemplo, em épocas de seca, porque as pessoas diziam que era diretamente o próprio faraó que estava evitando de acontecer chuvas, por exemplo. Minha última dica: Idade do Ferro e decadência. Essas sociedades elas tiveram seu auge, seu nascimento aí na Idade do Bronze, por volta de mais ou menos 4.000 a 3.000 a.C.
E o bronze, ele era uma liga metálica que nunca foi tão abundante quanto o ferro viria a ser depois. Então ele era basicamente reservado aos nobres e à elite do exército. Isso reflete mais ou menos o quanto essas sociedades eram hierarquizadas e rígidas. Com a Idade do Ferro, por volta de 1200 a.C., vários povos, sociedades bem menores, civilizações aí que até então eram bem mais fracas, conseguiram se armar muito bem e elas começaram a invadir e até saquear o Egito, partes da Mesopotâmia, o que desestabilizou totalmente essas sociedades e as levaram a uma decadência. Isso abriu espaço para o esplendor aí de novas civilizações como os persas, os gregos, que tinham outro tipo de sociedade. Eles eram muito mais comerciais, eles faziam impérios muito mais extensos, com estradas, com diplomatas, com exércitos permanentes. E o Egito e a Mesopotâmia não conseguiram acompanhar o ritmo desse desenvolvimento, por isso entraram em decadência e acabaram sendo dominados por essas novas civilizações. Então é isso, espero que essas 5 dicas tenham te ajudado aí a entender um pouco mais desses povos. Se você gostou do meu vídeo, você dá o seu like, você pode se inscrever no meu canal. Saiba que se você assistiu o meu vídeo até aqui, e fico muito orgulhoso por poder te ajudar. Se eu souber que você tirou uma nota melhor na prova, que você foi melhor no vestibular porque assistiu um dos meus vídeos, eu vou ficar muito honrado e muito feliz. Então é isso, pessoal, e falou!